para concluirmos o estudo dos efluentes, dejetos e resíduos sólidos no meio rural, nesse tópico, a parte de vídeo-aula, nós vamos falar agora basicamente e rapidamente sobre dejetos, né? O que fazer com esses dejetos, ou seja, destinos que devem ser dados a esses dejetos. Nós sabemos que a produção animal ela é caracterizada, né, entre outras coisas, justamente pela produção de uma grande quantidade de dejetos. Então a gente viu que dejetos, como sendo, né, a água que resulta na produção animal, desperdiçado de coxos e etc. Só para a gente pensar, se a gente for analisar apenas a produção de dejetos por espécie animal, ela é bastante grande. Então essa é a população, essa é a produção das populações animais que nós vamos trabalhar. Então, independente da espécie, nós temos uma preferência que nós gostaríamos de trabalhar, nós vamos ter sempre uma grande produção de dejetos. E o que fazer com esses dejetos? Então, uma das soluções vem a ser as esterqueiras. Esterqueiras essas que podem ser sólidas e esterqueiras que podem ser líquidas. Então, esterqueiras, quando se pensa em bovinos, muitas vezes bovinos de leite ou bovinos estabulados, nós temos duas situações. Ou recorremos a uma esterqueira sólida, ou recorremos a uma esterqueira líquida. Esterqueira sólida ela é caracterizada como sendo um local onde ocorre um processo de degradação aeróbico. Então, a esterqueira sólida ela é caracterizada como sendo aquele local onde nós vamos fazer a deposição das fezes produzidas pelos bovinos sem adição de água, conseguindo dessa forma um processo de decomposição aeróbica. Então, como nós já conversamos, processo de decomposição aeróbico, né, geração de calor, nós temos a perda de nitrogênio na forma de amônia, nós não temos, ou temos pouca formação de odor, e repetimos, é um processo de degradação aeróbico de fezes bovinas. Então, o cheiro desagradável vem justamente da matéria-prima. Isso nós não teríamos como mudar. Então, produtos finais como CO2 e água. Durante a nossa aula prática, quando executarmos, nós vamos conversar sobre como construir uma esterqueira sólida, pensando em dimensões, pensando em características. Só para nós pensarmos inicialmente. Essa esterqueira sólida ela pode ter uma altura, ou deve ter uma altura de no máximo 1,5 m para facilitar o seu carregamento. E uma das larguras deve ser 3 metros. A outra, o comprimento, nós podemos fazer variável em função da quantidade de esterco produzido. Então, esterqueira sólida basicamente recomendada para bovinos, né? Muitas vezes é recomendado para locais de pouca produção, poucos animais, porque ela necessita de uma mão de obra mais elevada. Então, sempre deve ser construída em locais da propriedade, de forma que os ventos predominantes não levem o mau cheiro para onde os animais são ordenhados e para a casa da pessoa. Então, são alguns cuidados que nós devemos ter. E sempre observar que o material ele vai sendo depositado dia a dia e deve ser armazenado por um tempo, ou deixado por um tempo de entre 60 e 90 dias para passar pelo processo de decomposição aeróbico. Então, após 190 dias, o material pode ser utilizado como um biofertilizante. Para a construção de uma esterqueira sólida, podemos utilizar materiais simples, materiais como, por exemplo, madeira. Podemos utilizar a encosta, né, de pequenos morros, onde se cava e se utiliza essa altura e se faz o resto com madeira, observando a altura de no máximo 1,5 m. Deve-se fazer uma cobertura para evitar que o sol faça um ressecamento em excesso, também evitar que chuvas acabem comprometendo o processo, uma vez que a chuva que entra pode fazer com que um processo aeróbico se torne anaeróbico, né, porque nós teremos pouco aporte de oxigênio. E um bom cuidado que a gente deve ter é sempre, né, fazer um poço para recolhimento do chorume. É um processo aeróbico, então resulta CO2, resulta água, e essa água na forma de chorume. Esse poço para recolhimento do chorume sempre deve ser construído para que o chorume não chegue no ambiente, porque ele é um material altamente poluente. Esse chorume posteriormente pode sofrer um outro processo de degradação aeróbico, né, uma secagem, uma degradação aeróbica, e ser utilizado como fertilizante. Mas o poço de chorume ainda oferece uma característica.
A esterqueira, como nós comentamos, é um material fezes, a gente não vai querer que tenha um odor agradável. Não o processo em si, porque o processo não geraria odor, mas a matéria-prima gera um odor bastante desagradável. E é uma matéria-prima com grande atrativo para moscas. Então, nessas condições, a mosca faz uma deposição de ovos na superfície e posteriormente nós vamos estudar num tópico sobre vetores. Mas a mosca, né, ela precisa, durante uma fase de sua vida de desenvolvimento, da larva para a pupa, ela precisa ao solo. Então, a larva da mosca precisa ir ao solo para pupar. Então, a larva se enterra nas fezes e procura o solo. Só que ela vai encontrar pela frente um poço de chorume e dessa forma ela acaba morrendo afogada. Então, é uma das formas também de se fazer um controle biológico de moscas. Então, esterqueira sólida, ela é fácil de construir, só que ela precisa de uma certa mão de obra. Então, quando se tem uma grande quantidade de bovinos, costuma-se recomendar a utilização de uma esterqueira líquida. A esterqueira líquida já é uma estrutura hermeticamente fechada, que precisa de uma grande quantidade de água. Então, se recomenda 3 partes, no máximo 4 partes de água para cada parte de fezes. Então, a gente tem uma grande quantidade de água que acaba sendo utilizada. E o material, então, é levado para esse tanque, né, onde vai ser misturado com a água, e aí deve ficar por um tempo, né, cerca de 15 dias, 20 dias, para que faça o seu processo de decomposição. Então, nós temos como alternativas para propriedades que trabalham com bovinos a utilização de esterqueira sólida ou esterqueira líquida. Sempre pensando que a esterqueira líquida ela precisa de mais, normalmente, de um investimento maior, ao passo que a esterqueira sólida precisa de mais mão de obra. Então, quem vai definir se nós vamos fazer uma esterqueira líquida ou uma esterqueira sólida é justamente as questões de condições econômicas do proprietário e de situações da propriedade rural. Assim como nós conversamos num outro tópico sobre tipos de fossa, fossa séptica, fossa seca biodigestora, quem vai definir é as condições, né, que o técnico, o veterinário, o zootecnista encontra, o agrônomo encontra nesses locais para fazer essa construção.